Parte do que Deus trouxe ao meu coração já se cumpriu nessa noite. Aleluia. Eu não sei nem por onde começar. Primeiro, eu tenho uma gratidão enorme por esta casa, por as pessoas que estão aqui. E como eu falei, e eu vou repetir por resto da minha vida, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas seguem para a eternidade, né? A palavra de Deus diz que qualquer um que der de beber ou de comer a um dos meus pequeninos, a um dos filhos dele, ele recompensará. Ele vê, ele é o Pai, ele vê. E foi dado de comer a nós em todo esse tempo, né? A palavra de Deus foi ministrada. E foram anos ali, entrei muito novo aqui, com 14 anos, na realidade, desde 2011. Mas sempre tive referências, sempre tive pessoas do meu lado. Passei por momentos difíceis na adolescência e até na juventude também. Momentos que foram ruins, mas que tiveram pessoas ali para me apoiar. E eu tenho uma gratidão imensa. E é uma família realmente, né? Às vezes a gente leva, naturalmente a gente pensa, às vezes as pessoas não se importam. Eu não é família porque se eu estiver faltando alimento, ninguém vai vir me dar de comer. Enfim, aquele pensamento ruim, humano. Mas a realidade é que se faltar comida, pessoal, se faltar vestimenta, tem irmãos aqui para ajudar. Isso são exemplos, né? Às vezes não ajuda porque a gente não abre o coração. Aleluia. Eu ia pegar. Eu queria que a igreja abrisse em Salmo 51, versículo 17. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos para que nosso coração possa estar aberto à Tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que nós possamos receber essa semente e permitir com que ela dê fruto. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos abrimos, nos entregamos, nos derramamos a Ti. Pedimos que nada possa impedir com que a Sua palavra, não a minha, a Sua palavra, entre nos nossos corações. Em nome de Jesus. Todo esse salmo, ele é um salmo de arrependimento, mas eu queria que a gente lesse ali o 51:17. Todos já abriram? Amém. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E é o que eu falei, já está se cumprindo e eu oro que o Senhor permita que isso continue se cumprindo em nossas vidas nessa noite. Se alguns viram aqui, não destacando de forma errada, mas eu me permiti chorar. Normalmente eu não me permito, por algum motivo que só Deus sabe, eu seguro. Mas isso é algo que eu quero permitir com que o Senhor trate meu coração. A palavra do Senhor diz: o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado. Eu normalmente gosto de trazer mais palavras que envolvam uma lógica, uma construção lógica. A gente vai construindo a ideia, às vezes coisas complicadas, difíceis de entender, porque na minha cabeça está muito claro, mas eu pego daqui, dali, junto todas as lógicas e chego no resultado, mas até o pessoal entender, vai meia hora. Aleluia. Mas o Senhor tocou no meu coração que não era isso que Ele tinha para essa noite. Não era palavras difíceis, apesar de que às vezes pode sair alguma coisa. Não era coisas complexas, mas era um pouco do que eu vivo, o que eu quero viver também. Porque
A gente vai ver mais à frente a importância de nós termos um coração sincero e não quero me apegar a coisas que aconteceram, que nós falamos agora há pouco, que a pastora falou, mas são coisas que me fizeram pensar sobre mim mesmo. Que quantas vezes eu não trouxe coisas que eu não vivia. E às vezes a gente se apega sei lá, coisas que estão na nossa cabeça, a uma imagem que a gente quer trazer para as pessoas, ou a uma vontade, a um desejo de ser. Mas eu não posso falar só daquilo que eu quero ser, mas daquilo que Deus trouxe no nosso coração e no meu coração, né? Daquilo que sou também. Porque senão eu estaria sendo hipócrita. E eu já fui, infelizmente. Eu peço perdão à igreja. Porque eu acredito sim que eu já trouxe coisas que eu não vivia. E é um temor que eu tenho nesta noite. Eu trouxe outro versículo, Salmos 34, logo atrás. 34, do 1 ao 22. Mas, como são muitos versículos, eu quero ler um específico. Não vamos ler todos, Salmos é fácil de ler. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo, junto e exultemos ao Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que deseja a vida, quer largos dias para ver o bem, guarda a tua língua do mal e os lábios de falar engano. Aparta-te do mal, faze o bem, procuras a paz e o segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para se desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata as almas dos seus servos, nenhum dos que neles confiam será punido. Aleluia. São muitas coisas extraordinárias nesse versículo. Mas ele vai falar algumas coisas, ele vai falar aqui. A face dos... Não, peraí. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. E depois ele vai falar que a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, às vezes a gente busca ali, e eu fazia muito isso. A gente pega um versículo X, que fala uma coisa, aí pega um outro versículo para confirmar tudo. Mas a palavra do Senhor, em alguns momentos, não tem abertura para a gente interpretar. O Senhor está perto do que tem coração quebrantado. Ponto. E aí ele vai falar que ele se aparta dos que fazem o mal. Aí eu coloquei aqui, o que é o coração? A gente
pode entender como pensamentos, como emoções. Aqui eu chorei, eu derramei meu coração, eu abri meu coração. A pessoa abriu o coração dela falando determinadas coisas. Mas está um pouco além e é interessante a gente entender. O nosso coração, ele é quem nós somos. Assim como ele é enganoso, enganoso é o coração do homem, mas ele também é parte nossa. Jeremias 17, 9. Eu não vou conseguir ver. Talvez eu consiga. Jeremias 17, 9. Aleluia. Amém. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E Provérbios 4, 23. É um pouco atrás ali. Não é muito distante. Aleluia. Acima de tudo, o que se deve guardar, guardar o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Então, a gente entende que enganoso é o coração do homem, mas ao mesmo tempo ele fala, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. É uma outra versão. A palavra de Deus vai falar muito sobre o coração e associa a palavra coração à alma. O Senhor veio para salvar as nossas almas. E no fim, o que temos em nosso coração é o que somos. Aí, agora sim, um versículo para confirmar tudo isso. Provérbios 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és um homem de grande apetite, põe a faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, não aplique nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não há nada, porquanto certamente criarás asas e voará como águia. Não comas o pão daquele que tem olhar maligno, nem cobices suas iguarias gostosas. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse, porém o seu coração não está contigo. Fala bastante coisa aqui, mas o que eu quero trazer é a parte de que esse versículo diz, o governador, quando te ofereceres comida, não te comas apressadamente. Por quê? Porque dentro do coração daquele homem, do exemplo da passagem, ele não está com a pessoa, ele não está ceando, ele tem coisas enganosas para oferecer para aquela pessoa. Por isso, no versículo 7 está escrito, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, nós podemos entender sim que quem nós somos é o nosso coração, é a nossa alma. E aí, Jeremias 17, 9 a 10, bastante passagens, né? Mas a gente já leu esse versículo, mas agora a gente vai ler mais completo. Jeremias 17, 9 a 10. O coração, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí ele vai responder: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, vírgula, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.
nesse versículo a gente entende ali, se a gente lê as passagens por parte, nós vamos entendendo mais. Ele vai falar ali, quem é capaz de compreender? Não é como se dissesse, não tem ninguém que possa compreender, mas está dizendo quem é capaz. Logo, é bem difícil de compreender. E aí vai responder, eu sou o Senhor, que sonda o coração examinamente. Jesus, o Senhor, Jesus, ele é capaz de compreender o nosso coração. Em Salmos vai dizer que ele sonda os nossos corações, ele sabe os nossos pensamentos, antes mesmo de nós falarmos. Mas aqui ele vai dizer algo interessante. Por que que Deus entende o nosso coração? Quem é capaz de compreender? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua obra. São três coisas aqui que permitem com que o Senhor entenda o nosso coração, que é sondá-lo, examinar os nossos pensamentos, a nossa mente, e a terceira coisa é as ações. E nós, como seres humanos, e aí vai parecer que eu estou abordando novamente, mas não é isso. Peço a compreensão de todos. Mas nós, seres humanos, avaliamos de forma limitada as coisas. Nós nos avaliamos, e aí eu falo de nós mesmos, de forma limitada. E aí, eu quero abordar novamente para a gente voltar aqui o que é o coração. Vou tentar não ser difícil, mas é a forma como eu entendo, né? A forma que eu consigo pensar. É difícil. Existe uma coisa na economia, na estatística, que chama função, ou equação. Eu acredito que todo mundo aqui já viu a equação, né? 2x vezes A mais Y, enfim. E a gente fez, para que serve uma equação? Qual que é a lógica disso, né? E, resumindo, a lógica da equação na estatística é a gente entender algo. Então, por exemplo, eu pego uma coisa que eu quero entender essa Bíblia aqui. Matematicamente. Eu vou falar, a Bíblia tem folhas, é uma coisa, é um X. A Bíblia tem letras, é um Y. A Bíblia tem papéis, é uma letra, enfim. Então, na matemática, a gente vai classificando as coisas. Vai colocando um pedaço disso, um pedaço disso, um pedaço disso, para poder desenhar o que é a Bíblia, matematicamente. Isso é uma equação, uma função. O nosso coração, eu entendo assim, posso associar que é a mesma coisa. Nosso coração não é não é o que nós vemos. Não é. Isso é muito louco. Porque o que nós vemos é o resultado dessa equação. O nosso coração é a equação. E quão difícil é entender essa equação, porque são muitas variáveis que compõem essa equação. E existe uma variável além do coração que impacta no resultado do próprio coração, ou seja, na emoção, na ação, que é o que nós vivemos. A nossa cultura do país, né? Na China lá come cachorro, por exemplo. Aqui é crime. Se um cristão lá comer um cachorro, porque ele aprendeu desde criança, será que é pecado? Não. São variáveis. Às vezes a gente pode julgar que é ou que não é. Mas o que eu quero dizer é que o coração, ele é uma equação, digamos assim. Ele é algo que vai se formando. E quem é capaz de compreender isso? Quem pode entender? O Senhor, ele sonda o coração, ele examina a mente e recompensa de acordo com as ações. E aí vai uma coisa que a Adri não está aqui também, mas que eu pensei, porque ela está fazendo psicologia agora. Os psicólogos, eles conseguem entender um pedaço do coração, mas é um pedaço pequeno. E às vezes é até distorcido. Por quê? Porque eles vão entender, eles vão olhar para o resultado e tentar associar um comportamento padrão que as pessoas têm normalmente. Eles falam, geralmente é assim. Ela veio agora. Mas é assim que eles fazem. As pessoas geralmente se comportam assim
E isso traz em relação a isso aqui. Mas isso é um pedaço. E esse pedaço, às vezes, está distorcido por outras variáveis do próprio coração. O que eu quero dizer, nós não podemos. Nem mesmo nós. Nem mesmo no nosso coração nós conseguiremos naturalmente entender porque são muitas variáveis e elas se misturam. Elas se misturam entre si. E às vezes você acha que a causa é uma coisa e ela é outra, e a causa é outra e ela é outra, e X, e Y, Z. E aí a gente apaga tudo isso e fala, não, mas para que tudo isso? Para que? Eu até estava falando, a Adri saiu e voltou, que a psicologia ela tem um trabalho semelhante ao de um médico. Assim. O médico ele não sabe fazer o seu corpo, ele não sabe como que ele se compõe o seu corpo, mas ele consegue olhar um sinal e olhar um padrão do seu corpo e falar, é assim, normalmente, tem, inclusive tem margem de erro, né? Nenhum exame é exato. E, inclusive, tem doenças que não tem como diagnosticar e eles sabem que existe a doença. E esse é o nosso coração. E aí, para que tudo isso? Porque, no final das contas, Deus está próximo de um coração quebrantado. No final das contas, nós entendemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos. Sim. Eu trouxe um versículo que depois eu vou ler, mas ele vai falar: tal cidade lá, um profeta pecou, eles pecaram como Adão pecou. Paulo vai falar que nós temos uma natureza pecaminosa. E nós sabemos isso. E a partir daí, a gente começa a entender que nós não somos capazes de nos curarmos, não somos capazes de nos transformarmos, não somos capazes de nos entendermos. Inclusive, não só psicologia, psiquiatria, até economia psicológica, existe tanta ciência que tentam entender os seres humanos e não vão conseguir. Eles conseguem um pedaço, uma fração distorcida de um sinal que eles têm, mas não é que nós somos. E se você nascesse na Índia, se você nascesse na África, e se seu pai fosse um criminoso, e se Deus não julga o seu resultado. Às vezes você está achando que está bom, mas está completamente perdido. E às vezes você está achando que está, meu Deus, mas o seu coração está derramado diante do Senhor. E somente Ele pode entender a função do seu coração, toda a equação. Ele consegue desfigurar tudo assim, destrinchar e saber exatamente o que você vai fazer. E o que você é, porque Ele te conhece. Ele conhece o seu coração. E aí Ele não vai estar olhando para a atitude. E aí entra a graça, porque a graça é isso. A graça é a conversão dos nossos corações. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele diz que antes eram os mandamentos escritos nas tábuas de pedra. Mas agora são mandamentos escritos nas tábuas do nosso coração. E aí a gente olha e pensa, mas o mundo não consegue entender isso. Mas aquele cara é cristão e está fazendo isso. E aquele cara mas não entende o contexto de vida da pessoa, ou às vezes ele até está certo, né? Mas aos olhos de Deus, ele olha e fala, esse é meu filho. E aí a gente também olha para os ímpios, para as pessoas que não estão nem aí para Deus e vê eles fazendo caridade, fazendo boas obras, e aí a gente pensa, eu sou cristão e às vezes estou agindo pior que esse cara, então como funciona esse negócio? Deus conhece o coração. Ele não vai julgar as obras, ele vai julgar o coração, mas aí Deus vai dizer que para recompensar de acordo com a obra, mas primeiro ele examina o coração e recompensa de acordo com a obra. Um coração que está apegado aos próprios prazeres é um coração egoísta por natureza. E
né? Às vezes a gente vê o mundo lá fora e como que estão as pessoas, né? Onde está o amor? Onde e muitas pessoas olham ali e vê só, ai, meu amigo, ai, meu parceiro, ai, isso, ai, aquilo, mas não consegue, não tem esses olhos, né? Então, o coração é a estrutura que gera um resultado, mas é a estrutura que Deus olha. Lógico, né? Os resultados, eles podem perverter até mesmo nosso coração. Enfim. Ezequiel 36, versículo 26. Eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei um coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. E eis que depositarei meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com a minha lei e princípios. Assim obedecerei fielmente aos meus mandamentos. Salmo 51, 10, não precisa abrir, mas está escrito: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Ezequiel 11, 19 está escrito: e lhes darei um só coração e porei dentro deles um espírito novo. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mesma coisa, né? Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mente que associa-se também ao coração. Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, Jeremias 24, 7. Que eu sou o Senhor, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Aleluia. Agora, um outro versículo, Isaías 55, do 6 ao 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o seu Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E é interessante que aqui ele traz pensamentos e caminhos como duas coisas, né? Que são juntas. O coração do Senhor não é como o nosso. E aí, por muito tempo eu busquei na minha vida e ainda talvez relute em meu coração para entender, né? Essa verdade. Não é como o nosso. Não é parecido, não é como o nosso. Os caminhos do Senhor são perfeitos, os pensamentos dele também. Mas aí, o difícil é entender o que é perfeito. Às vezes a gente quer desenhar um perfeito em nossa mente. E aí, entra num outro versículo que eu quero trazer, Oséias
capítulo 6. Depois de Ezequiel ali, Oséias 6, do 1 ao 7. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, aleluia. Minha porção é o Senhor, nossa porção é o Senhor. Portanto, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para que nossa. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma dos que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É interessante, né, que ele começa que bom é ter esperança, bom é se alegrar, bom é suportar, bom é chorar. Vai piorando aos poucos. É bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez haja ainda esperança. Dê a sua face ao que o fere, farta-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. E aqui entra a parte chata, entre aspas, do negócio. É que o Senhor, às vezes, nos permite, nos entristece. Às vezes, Ele nos permite passar por coisas que nos entristecem. Porque o nosso coração é mau. E aí tem uma passagem que fala, né? O pai, quando castiga o filho, ele se sente feliz e ele também não faz por bem, né? Nenhum pai castiga um filho feliz, mas também todo ele tem uma intenção boa, assim espera, né? E assim é o Senhor. E nós, principalmente como adultos, não aceitamos. A Adri falou uma vez, eu achei muito interessante. O mundo hoje ele prega muito: você é livre, você pode. E nós, como adultos, isso é um sentimento de uma criança reprimida que quer expor tudo quando vira adulto. Agora eu posso. Ela fala, aí ela vai criando todo esse mundo de liberdade que nada mais é do que querer fazer o que quer. Não quer conhecer as consequências, mas quer fazer. E nós, como adultos, nós criamos uma casca de não conseguir aceitar a correção do Senhor. Nós somos orgulhosos, eu sou orgulhoso. Mas ainda que o Senhor nos entristeça, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ele não nos entristece à toa, né? Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. E são coisas assim que... Aí eu volto lá no que eu falei do coração. O que é o seu coração? O que é o meu coração? A gente tem que pedir para Deus. Deus, mostra quem eu sou. Mostra o que é o meu coração. Porque não podemos se apegar só ao resultado. Mas o quanto ele está enrijecido a aceitar a correção do Senhor. E quais são o que nos impede de aceitar as correções do Senhor? O que nos impede de entender? Porque às vezes, por conta de um coração enrijecido, o Senhor precisa nos permitir passar por dores, infelizmente. E eu sou assim. Tem coisa que eu sei, tem coisas que nós sabemos que precisam ser mudadas, mas nós só aprendemos quando sofremos.
E às vezes não aprendemos. E aí que é o problema, né? Aí, e Deus vai fazer o quê? Ele vai desistir de você? Tem coisas que nós não vamos aprender, somos duras servis, às vezes precisa forçar, precisa quebrar o barro e fazer de novo. Nós somos assim. E não é Deus, não é culpa do Senhor. Aí você fala, para que você mudar? É a mesma coisa do filho falando, para que eu tenho que largar o jogo 3 horas da manhã? A gente não consegue entender. Aleluia. Se o mundo ele amasse, todas as pessoas amassem segundo o amor de Cristo, o que seria do mundo hoje? Mas o Senhor nos chama para ser exemplo, sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. A gente vê que hoje em dia as pessoas estão se posicionando menos, mostrando menos, sendo menos, e o mundo começa a se afligir, se mostrar mais e ser mais. E aí na cultura a gente vê as coisas se perdendo de uma forma mais acelerada ainda. Né? O pouco que eu vivi eu já vejo isso. Às vezes acho que é clichê falar isso, mas não é, infelizmente. Daqui a pouco falar ele já é certo, daqui a pouco é bonito, inclusive hoje já é bonito fazer as coisas erradas e mostrar errado, ser errado. E já pode falar do pai, denunciar o pai, a mãe, isso e aquilo, e as coisas vão se perdendo porque nós não queremos ser luz. E mesmo assim reclamamos quando o Senhor nos corrige. Mas o que eu queria passar nessa noite era isso, que nosso coração, nós precisamos saber que nosso coração é muito além do que nós fazemos. Nós fazemos, ele é um grão de areia em relação ao que nós somos. É um grão de areia. Nós fazemos, às vezes, é muito em relação à cultura, é muito em relação. Não que, às vezes, não é nosso coração, mas é muito pouco. Muito pouco. E nós fazemos muito pouco. Eu lembro das coisas que eu fiz ali quando era adolescente, ali, principalmente de contrito com meus irmãos e tal, as palavras que às vezes eu lançava, que eles lançavam, que eu lançava e evitava. Já tive discussões que eu não queria ter, que afetaram um pouco a vida dos meus irmãos ali. E eu vejo como eu sou uma pessoa que precisa de Jesus, sabe? Precisa ser mudado. Eu vejo meu irmão Mike, que agora eu vou para lá. E porque ele é guerreiro, inclusive eu vim para a igreja por conta dele, mas não é fácil. Ele mostra estar bem, mas o que eu vejo é que ele não está muito bem. E eu penso quanto que eu ajudei ele, sabe? Quanto que eu fui lá ajudar a construir a casa que ele construiu quase sozinho praticamente. Não fiz nada. E nem mesmo meus irmãos ali, né? O Matheus. Então, o irmão era um irmão, não é um desconhecido, né? E eu não ajudei, e hoje eu tô ajudando ele. Não é só porque eu vou morar lá e tudo mais, eu quero ajudar de coração ali, eu sei disso. Mas eu vejo, poxa, eu não posso voltar atrás e tá lá, sabe? E aí, como que eu posso olhar para mim e falar que eu sou bom? Sou. Isso é porque eu tenho um exemplo, e se eu não tivesse esse exemplo? E se meu irmão tivesse de boa, eu ia achar que eu sou bom. E Deus, ele olha o coração. A gente não pode julgar, tem que amar. Acima de todas as coisas, amar
e entender que nós somos pó. Não tem ninguém melhor que ninguém, nada. E que Deus me perdoe e ajude também a nós entendermos tudo isso, porque depois de amanhã possa ser que pouca coisa mude. Eu oro que não seja assim, porque nós somos duros. Difícil, difícil. Mas graças a Deus que ele morreu na cruz. Graças a Deus que ele vai recompensar todos aqueles que sofreram e que o buscaram. E é esse é o galardão. Isso é extraordinário. Se você olhar todos os deuses aí que existem no mundo, eles são baseados em glória e poder. O nosso Deus, ele baseia a sua mensagem em sofrimento. E a gente não entende o porquê disso. Mas quando um órfão chora, quando uma pessoa que perde um parente, chora, ele está lá, porque ele entende a dor daquela pessoa. E a gente continua querendo um Deus de poder, um Deus só de milagres, e esquece do Deus. Quem morreu na cruz, né? Eu não quero. Até peço perdão, irmão, se eu parecer que é pra ti. Não é pra ti de forma nenhuma, sabe? Mas eu também já fiz isso. Já falei de tal pessoa fez isso e eu perdoo, mas quero longe. Desculpa se parecer que é. Porque eu já fiz isso, já discuti com uma determinada pessoa lá, um amigo meu, e eu ficava longe porque eu sabia que se eu conversasse com ele e tal, era fácil dele entender errado, querer discussão. Mas ao mesmo tempo, isso é covardia. Foi covardia minha, porque às vezes ele também precisa de Jesus. E quem que vai falar de Jesus para ele? Eu tenho Jesus, por que eu vou me esconder? Então, Jesus, quando o criminoso lá falou com ele, lembra-te de mim. Imagina se ele falasse, cara, tudo bem o que você fez, mas não quero você no meu reino, não. Você vai estar lá comigo, você vai me abraçar, você vai me beijar, eu vou querer você me beijando, cara. Não sei se você mudou. O amor, a gente não tem que amar pelo que a pessoa faz, ou que deixou de fazer. O amor compete a nós. Perdão ou qualquer coisa do gênero compete a nós. Eu perdoo. Se a pessoa quiser continuar, se quiser se afastar, quiser fazer o que quiser, ela faz. A gente ora, a gente busca, mas eu amo. Eu não, nós. Porque é assim que é o evangelho. Porque se a gente não amar a pessoa além das atitudes, como que a gente vai amar e perdoar uma prostituta, um criminoso, um estuprador, uma pessoa que estupra um bebê, igual tem notícia, infelizmente é pesado, mas tem notícias que monstros assim. Esse é o evangelho. É esse o evangelho. O evangelho, ele vai, é o que está escrito. Não, meus pensamentos não são os seus pensamentos. Tem uma música que eu ouvi esses dias, que eu ouço, ela fala, enquanto alguns se distraem com o TikTok, é um rap, né? Tem, o Israel invade Gaza pelo lado norte, aí ele começa a falar sobre guerra, enquanto tem pessoas declarando no microfone, outros que passam fome não têm acesso ao microfone e tal. Mas ela vai falar também que tem muitos missionários prontos para ser decapitados. Ele fala, esse é o nosso galardão. Esse é o nosso galardão, não. Esse é o grande galardão. E a gente pensa, cara, e aí? Onde é que entra o evangelho aí? Onde é que entra tudo que eu aprendi, tudo que eu penso? Né? E esse é o galardão dos missionários. Esse é o galardão. E aí a gente pensa, mas é injusto, é triste, é isso. Mas a Bíblia vai dizer de uma esperança que está muito além desse tempo.
desse horizonte. Paulo vai falar, Paulo que inclusive morreu pelo evangelho, vai falar que as tribulações não há de se comparar com a glória que será revelada. Eles estão morrendo felizes porque eles creem na glória de Deus. Alguns tristes, mas o Senhor está com eles. E esse dia de hoje é o nosso galardão. É esse o nosso galardão, é o sofrimento. E aí a gente tem, eu estou vangloriando o sofrimento? Não, eu estou vangloriando a mudança. Eu estou vangloriando, não. Exaltando, não sei como falar. Estou ressaltando a mudança, a conversão, a cura, a libertação, a transformação de vida. Poderíamos aqui ficar estáticos pro resto da vida. E vindo no culto e cantando e louvando, dançando. Mas aí Deus vai lá e chacoalha tudo. E a gente fala, meu Deus, por quê? E a gente não consegue entender. Não consegue. Mas os caminhos deles não são os nossos. E são mais altos que os nossos. Nunca vamos entender. Mas nós temos que agradecer e glorificar, porque um dia nos será revelado. E o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. E eu não consigo entender por que a gente está indo para fora. Porque a gente buscou casas, várias casas na fazenda, por alguns tempos e não achou. Algumas que realmente não estavam de acordo com o que a gente queria. Mas eu não queria nada absurdo. E não tinha. E apareceu essa oportunidade. E no momento eu falei, eu pensei, eu creio que foi de Deus. Eu oro que seja, se não for, Deus vai junto com a gente. Mas eu pensei, eu preciso ter fé, porque diante das situações, nada vai acontecer se a gente não tiver fé. E a gente teve. Graças a Deus, estamos conseguindo pagar e tudo mais. E por quê, né? Por que Deus? E a gente, antes de tudo isso acontecer, já estava marcado para sair, da gente não conseguia entender. E eu ainda não consigo entender hoje, né? Que tal? Eu acredito que seria bom estarmos aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes, Ele vai tratar a mim para me tirar de uma zona de conforto, não sei. Às vezes vai tratar a Thaís. E às vezes Ele vai tratar o irmão que precisa. E eu preciso também. Então, eu vou ficar lá um tempo com ele, porque tudo é perfeito, entende? Então, que Deus possa ser glorificado no meio de toda essa dor e possa dar o suporte, possa nos ajudar. A Bíblia vai te falar que Ele é o nosso refúgio, é o nosso fortaleza. Ponto. Socorro bem presente no dia de tribulação. Eu não vou nem dizer, eu gostaria que hoje fosse um momento melhor, porque eu vou dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam firmes segundo o seu propósito. O evangelho não é sobre falar, é tudo fácil, é sobre falar, nós vamos vencer e vamos ajudar o próximo a vencer. Amém. Eu queria trazer um louvor junto com a igreja, se quiser vir. Você? Oi? Eu não sei se você sabe, às vezes, se não souber não tem problema, o Daniel. Puder dar uma força. Aleluia. Som. Que ele possa se exaltar em todos os momentos. É tudo por ele. Tudo por ele. Para ele são todas as coisas. Não estamos vivendo um mundo e uma vida fácil. Não é isso que ele promete, mas ele diz: tenham calma, creiam, se alegrem, porque eu venci o mundo e ele está conosco. Ele pode nos permitir, sim, tudo, vencer o mundo. E entenda a dor, às vezes, meus irmãos, como
uma cirurgia. Às vezes, se nós fechamos o nosso coração, tomamos o nosso remédio, a dor sai, mas nós expomos a uma cirurgia, às vezes a cirurgia dói mais que o próprio problema, mas depois sara e nós vencemos. Deus quer sim fazer algumas cirurgias, mas glória seja dada a Deus. Isso é uma oportunidade. Ele vai tornar, como o Vinícius disse, uma igreja sarada.